Amém? Mais um dia da nossa oração, à meia-noite, no nosso propósito. Hoje nós estamos dando início ao 4º dia de campanha, de propósito, de oração, de jejum, de consagração ao Senhor, amém? 4º dia, nós vamos começar um novo tema aqui, né? Eu tinha passado para vocês os 3 primeiros temas, que era aproximar-se, arrepender-se e aquebrantar-se, amém? Nós concluímos esses 3 dias, graças a Deus, com palavras fortes, poderosas sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que mudou a minha vida, a sua vida. Eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa ao teu coração. Tenho certeza que você foi mudada, quebrada, mas curada, liberta, transformada. Amém? Cada um de nós. Amém? E hoje no 4º dia nós vamos falar de um tema que é um pouco difícil para a maioria das pessoas. É um tema um pouco difícil para a gente aceitar, para a gente querer estudar, para a gente buscar, mas não tem como continuar esse propósito de jejum e oração sem falar de obedecer, obediência. Amém? E é isso que nós vamos falar hoje. Aí eu já quero falar um pouquinho aqui dos próximos, tá? Enquanto você vai aí, se você quiser já abrir sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos ler ali uma palavra, Tiago 1. Nós vamos falar de adoração, nós vamos falar de adorar, nós vamos falar de jejuar, nós vamos falar sobre jejuar. No 6º dia, nós vamos falar sobre o que é jejuar, como jejuar, alguns princípios, tá? Por que não foi o primeiro? Porque assim, eu creio que antes da teoria, o Senhor olha o nosso coração. Então, até agora, nós estávamos crescendo, né? No coração, no espírito. E agora a gente vai aprender um pouco mais. Se caso você vê, eu estava fazendo alguma coisa errada, no sentido errado, no seu próximo jejum, você já vai estar aperfeiçoando, amém? Mas vai ter mais pra frente. E depois, nos últimos dias, nós vamos entrar em alguns tópicos que, na maioria das vezes, as pessoas fazem o jejum por causa disso, né? Nós vamos falar de vida sentimental, de família, de vida financeira, e ali nós vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor, tá bom? Mas hoje, bora lá falar de obediência. Obedecer, né? Nós vamos falar no dia de hoje e vamos começar com essa palavra de Tiago 1, que é muito forte, gente, muito forte. Eu estava comentando hoje sobre o quanto para mim esse 3º dia que passou foi mais difícil. O 2º e o 3º dia foram difíceis, mas o 2º foi mais na questão da falta de alimento. Mas o 3º também não foi fácil, porque o corpo começa a dar alguns sinais de cansaço, né? Porque querendo ou não, a gente está acostumado a comer certos tipos de alimento. Então o nosso corpo diferencia um pouco. Mas Deus é poderoso para nos dar força para continuar e para ir até o fim, em nome de Jesus, amém? Por que eu vou falar isso agora? Porque tem tudo a ver com obediência. Obediência, cada dia que passa na minha vida, eu consigo ver que na maioria das vezes, na grande maioria, 99% das vezes, você vai fazer porque você decide obedecer. O seu corpo não vai ter vontade, a sua mente não vai ter vontade, o teu coração não vai ter vontade, mas você decide obedecer. E foi o que aconteceu no propósito hoje, né? Por mais que eu tinha vontade de comer algo que eu não podia, por mais que eu tinha vontade de repente, jogar-se no sofá e ficar fazendo nada, eu tive que lutar contra as vontades e decidir fazer o que era certo, né? Eu tive hoje 1 hora do dia, 1 hora só, em que eu tinha um tempo para fazer um tempo de qualidade com Deus. Então eu decidi escolher e fazer, né? Em vez de fazer outras coisas. Então, a obediência vai começar por aí. Se você não está conseguindo obedecer o seu próprio propósito que você mesma colocou, né? O Senhor falava isso conosco há uns dias. Se você não consegue controlar a sua própria rotina, como você quer controlar um sonho, um projeto, um desejo seu que você tem, que você pede a Deus, que é maior que isso? Então, se você não consegue obedecer um propósito que você se propôs a fazer com Deus,
tanto no alimento, quanto orar 3 vezes ao dia, ler a palavra, se dedicar em meditar, se dedicar em falar com Deus, se dedicar em louvar, o que mais você vai fazer, né? Então, que nós possamos parar nesse comecinho do 4º dia para analisar. Se você não está fazendo o seu propósito da maneira correta, ainda dá tempo de você consertar, de você fazer e de você obedecer aquilo que foi proposto, obedecer à voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer para nós nesse tempo de consagração. São 10 dias, irmãs. Já estamos entrando no 4º, daqui a pouco acaba, mas nós precisamos nos esforçar, amém? Em Tiago 1:22, fala assim, olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, eu quero começar essa palavra falando numa frase que eu anotei aqui. Chegou a hora de começarmos a viver tudo o que aprendemos. Eu tenho certeza que você, se você está nesse propósito, se você está fazendo esse propósito, é porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Se você está buscando a Deus nesse nível de consagração, de jejum, é porque você tem aprendido muita coisa do céu. Mas chegou a hora, minha irmã, de você viver aquilo que você aprendeu. Nós temos aprendido muitas coisas, mas chegou a hora da gente colocar em prática. Essa palavra está falando, olha, sejam praticantes, não só ouvintes. Porque se você só ouve a palavra e não pratica, você está enganando a si mesmo. Então eu quero já te chamar nesse momento para que você viva essa palavra de Tiago 1:22. Você começar a praticar tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Começar a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Em escola bíblica, em teologia, em cultos, em células, em consagração, jejum, culto de ensino, culto profético, campanhas, vigílias, louvorzão, cursos e mais cursos que a gente faz. Chegou a hora, minha irmã, de você começar a colocar em prática aquilo que você tem aprendido de Deus. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu aprendi uma vez em um vídeo de desenvolvimento pessoal e aquilo marcou a minha vida. Eu já cheguei a comentar bastante sobre isso com a minha mãe, a gente conversou sobre isso, mas hoje, enquanto eu montava hoje essa palavra, Deus me incomodava em falar sobre obesidade. Obesidade mental, espiritual e ministerial. Porque se você pegar essa palavra que nós acabamos de ler, fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Um obeso espiritual é uma pessoa que ela ouve, ela escuta, ela aprende, ela vai em culto, ela faz curso, ela tem aula de ensino, teologia, faz campanha, pega a palavra, recebe unção, recebe oração, recebe poder, recebe dom, recebe fruto, recebe tudo do Espírito, recebe fogo. E essa pessoa ela vai se enchendo, ela vai se enchendo, ela vai se enchendo. E aí, quando ela não começa a transbordar, ela começa a reter isso para ela, ela vira uma obesa espiritual. Porque ela está retendo. Qual o problema de uma pessoa obesa? Na carne. Ela ingere muito alimento e não queima caloria. Então, ela se torna obesa. E espiritualmente, a gente faz a mesma coisa às vezes. Nós aprendemos muito, nós escutamos muita pregação. Eu conheço irmãs que assistem pregação todos os dias. Todos os dias ela assiste uma pregação. Ou no YouTube, ou no Instagram, ou na igreja dela, né? E todos os dias ela tá ali se alimentando da palavra, ela tá enchendo. Ela tá consumindo palavra. Só que se ela não começar a viver Tiago 1:22 e não começar a praticar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela escutou, ela está se enganando. Ela está perdendo tempo, porque ela está retendo aquilo. Ela está engordando espiritualmente e virando um obeso espiritual. Isso acontece com o mental, que foi onde eu aprendi. Obesidade mental é aquela pessoa que busca muito, lê muito, quer fazer todos os cursos, aquela pessoa que ela é inteligente, ela é proativa, ela adquire conhecimento daqui, conteúdo dali, e ela não consegue colocar em prática. De repente, ela é uma pessoa que é TDAH, ou uma pessoa que tem déficit de atenção, qualquer coisa dessas,
hiperatividade, ansiosa, e ela não consegue, procrastinadora principalmente, e ela não consegue colocar aquilo que ela aprende em prática. E ela se torna uma obesa mental. E aí eu quero falar do terceiro, que tem o espiritual, o mental, e hoje o Senhor falava comigo o ministerial, que é aquela pessoa que vive na igreja. Ela vive na igreja, ela está quase todo dia na igreja. Ela trabalha em vários ministérios. Ela faz parte do louvor, da recepção, ela faz parte do evangelismo, ela faz parte da escola bíblica, ela dá aula para as crianças, ela faz um monte de coisa, ela cuida de evento, ela liga para visitante, ela faz visita nas casas, ela ajuda o pastor a limpar a igreja, ela faz de tudo. Ela é o bombril da igreja. Ela faz tudo na igreja, ela fica no som, ela prega, ela louva. Ai, Jesus. E ela se torna uma obesa ministerial, porque ela agarrou tudo, ela suporta tudo dentro dela e ela não está progredindo e crescendo. Eu vejo muito isso. Tem uma frase que até na Mary Kay a gente escuta bastante, que é aquilo que você deposita a sua atenção, o seu esforço é o que cresce. E quando você, ministerialmente falando, quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada direito. E mais, você está acumulando dentro de você cada dia mais coisas e não consegue colocar em prática. Então, se nós continuarmos a nos encher, cada dia mais, encher as nossas vidas, encher o nosso espírito, encher a nossa mente, encher a nossa vida ministerial de coisas e de palavras e de milhares de coisas que a gente adquire ao longo da vida e a gente não começar a colocar em prática, nós seremos obesos mentais, obesos espirituais e obesos ministeriais. O que adianta nós estarmos campanha atrás de campanha aprendendo sobre fé? Se quando chega a dificuldade na nossa vida, a gente entra em desespero e corre pedir oração para o pastor, para a irmã do coque, para qualquer um que aparece na sua frente desesperado. Você escutou 10, 15, 20 pregações sobre fé. E quando chega uma palavra contrária à tua vida, você não consegue ter fé. De que adiantou todas aquelas ministrações? De que adiantou tudo aquilo que foi depositado sobre você da parte do céu? E tudo que vem do céu vem carregado de poder para ser colocado em prática. De que adianta nós estarmos culto de ensino atrás de culto de ensino, escola bíblica atrás de escola bíblica, apostila atrás de apostila, se quando alguém fala, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você trazer uma palavra, você entra em desespero e fala, não tenho o que falar. Aí como você não tem o que falar se você faz escola bíblica há 5 anos? Todo esse alimento que você ingeriu está dentro de você. E ele precisa ser acessado. Aleluia. O Senhor me fala essa palavra agora com muita força no meu espírito. Aquilo que você tem dentro de você precisa ser só acessado, já está aí. Você não precisa de mais uma pregação. Você não precisa de mais uma campanha. Você não precisa de mais uma pessoa orando por você. Você precisa acessar o material espiritual que está depositado dentro de você. A reserva que você tem de palavra, de Bíblia, está dentro de você. E você precisa acessar isso e começar a colocar em prática, obedecer aquela palavra que foi liberada sobre a tua vida. E eu quero que você leia comigo também, lá em 1 Samuel, essa palavra ela é muito forte. 1 Samuel 15, pra gente encerrar isso aqui, 22 e 23. Por quê? Muitas das vezes nós achamos que o nosso esforço é o que vai agradar a Deus. Que o nosso jejum é o que vai agradar a Deus. Que o nosso sacrifício é o que vai agradar a Deus. Que o nosso sacrifício, o nosso empenho, o nosso desenvolvimento em Deus é o que vai nos fazer pessoas obedientes, pessoas que estão ali debaixo da palavra. E nem sempre. Olha o que essa palavra diz, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor
do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou o Senhor, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa palavra, esse contexto, é o profeta Samuel falando com o rei Saul. Quando Deus vai rejeitar Saul, quando Deus vai falar para Saul, olha, eu não estou aceitando aquilo que você está fazendo, Deus manda o profeta com essa mensagem. Deus manda o profeta falar, viu, por um acaso eu tenho mais prazer em sacrifício do que em obediência? Eu não te pedi nada. Não adianta queimar bois e mais bois na minha presença, se não me obedece. Não adianta jejuar, fazer propósito atrás de propósito, fazer jejum atrás de jejum. Fazer jejum de Daniel, jejum de Esther, propósito disso, propósito daquilo, campanha disso, campanha daquilo. Se você não consegue obedecer quando Deus dá uma direção, quando Deus envia uma ordem, e mais, quando Deus usa uma autoridade para dar uma direção para a tua vida, para a minha vida, e a gente não conseguir obedecer, Deus está falando, eu não tenho prazer. Então hoje, no quarto dia, é uma chamada para você. Se você chegou aqui no quarto dia, fazendo o propósito de tirar carne, doce, refrigerante, e não parou para orar, não parou para ler a palavra, não parou para ler o salmo à noite, não orou 3 vezes ao dia, não louvou pelo menos, no mínimo, um louvor no dia, você escutou na tua casa, chegou a hora de você repensar. Será que não era melhor você obedecer do que fazer sacrifício? Às vezes você está se sacrificando o teu corpo. Está fazendo como Saul aqui. Saul estava ofertando a Deus, sacrificando a Deus, mas não obedecia. Não obedecia à palavra. Porque olha o que ele fala aqui. Preste atenção. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, aquilo que Deus mandou você fazer, você rejeitou. Aquilo que Deus deixou como decreto, como mandamento, como um guia na palavra dele, você rejeitou. Deus não quer sacrifício, minha irmã. Isso até é contraditório nós falarmos no meio de um jejum, né? No meio de um propósito. Mas é a verdade. Eu creio verdadeiramente que Deus prefere que você pare hoje o propósito e comece a obedecer, do que ir até o 10º dia e não obedecer a palavra de Deus. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. E olha só, eu deixei anotado aqui, na maioria das vezes, só um sacrifício como o que nós estamos fazendo para nós chegarmos no propósito de ouvir a voz de Deus. Talvez esse seja, talvez não, com certeza, esse é o sentido de você estar jejuando. Não é para alcançar algo. Porque Deus está falando aqui que Ele não tem prazer em sacrifício. Mas você está jejuando para você estar sensível para ouvir a voz de Deus. Só que Deus está falando na palavra dele, desse jejum que você decidiu fazer, que eu decidi fazer. E entramos nesse propósito, Deus está falando, eu quero obediência. Se não me obedecer, não vai valer sacrifício, não vai valer oferta, não vai valer jejum, não vai valer ir para o culto todo dia, não vai valer escola bíblica, se você não obedecer aquilo que você aprende lá. Deus está nos chamando para o que eu falei, chegou a hora de nós começarmos a obedecer a voz de Deus em primeiro lugar e a voz das autoridades que Deus constituiu sobre a nossa vida. Porque não adianta você obedecer a voz de Deus e não obedecer o seu pastor, porque o seu pastor é a voz de Deus sobre a tua vida. Não adianta você obedecer uma palavra aqui da Bíblia e você não obedecer pai e mãe. Não adianta você obedecer aqui uma palavra da Bíblia e você não obedecer o seu chefe no serviço. Você desrespeitar o seu chefe, você desonrar o seu chefe, você xingar o seu chefe pelas costas. Você está caindo em contradição com a palavra. Deus está falando, você está rejeitando a palavra. Deus está falando, eu quero obediência, eu não quero sacrifício. Ele fala, a obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão, ou seja, você estar debaixo da missão da sua autoridade, você fazer de tudo para que aquilo aconteça, você respeitar a ordem e os desejos da sua autoridade que está constituída sobre a sua vida, é melhor você ser submissa do que gordura de carneiro, do que sacrificar no altar.
Isso é muito sério, gente. Essa palavra de hoje, ela é dura, ela é pesada. Mas ela é séria e ela é verdade. E ela é verdadeira e ela traz cura. E ela vai trazer cura às nossas vidas. Tem áreas da nossa vida que são difíceis da gente vencer. E essa é uma delas. A desobediência é uma delas. Porque a gente tem uma facilidade em desobedecer. E agora, para fechar esse assunto do quarto dia, nós chegamos até aqui no quarto dia para ouvir Deus dizer que Ele não quer sacrifício. Ele não quer seu sacrifício. Ele não está se importando com o tanto que você está sacrificando. Ele está se importando com o tanto que a palavra dele está fazendo efeito dentro de você. E se você está obedecendo a voz dele, a direção dele. Se você está obedecendo. Amém? E eu quero ir lá para Lucas 6, que é o último texto que nós vamos ler hoje. Já estamos encerrando, amém? Aguenta só mais uns minutinhos aí. Lucas 6, 46. Essa é uma palavra que talvez da Bíblia toda, para mim, no meu particular, tá? Agora eu vou falar o meu particular. Para mim, de toda a Bíblia até hoje, essa foi a palavra mais forte que eu já encontrei. Porque ela é uma palavra que ela não é falada a quem não serve a Deus e ela não é falada a quem não se preocupa com Deus. Ela é falada para eu e você, que estamos aqui nessa noite, nessa madrugada, nós que estamos ao vivo e as irmãs que vão entrar depois. Essa palavra é direcionada totalmente a nós. Olha o que diz. O Senhor está dizendo, tá? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Essa palavra, ela veio de encontro comigo uma vez que eu estava orando num desespero tão grande de alma, de espírito e muito preocupada com a situação da minha vida, com tudo caminhando errado e pedindo socorro a Deus e pedindo ajuda para Deus e pedindo para Deus revelar na palavra e pedindo para Deus me responder, pedindo para Deus usar profeta, usar palavra, usar louvor, usar uma pregação no YouTube, falar de alguma maneira comigo, porque eu não estava mais aguentando aquela situação. E aí Deus veio com essa palavra para mim. Por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? E aquilo acabou comigo, de primeiro momento acabou comigo. Porque eu falei, nossa, então quer dizer, eu chamo ele de Senhor, eu falo dele, eu prego dele e não estou obedecendo a voz do meu mestre. E vira e mexe quando eu começo a querer desvirtuar e querer fazer a minha vontade e não aquilo que Deus está falando, Deus me traz de volta para essa palavra. Toda vez Deus me traz de volta aqui. Por que você me chama de Senhor? Eu gosto de falar muito isso, irmãs, eu falo muito isso nos cultos, nas pregações. Por isso que quando a gente vai orar para confessar Jesus, a gente sempre fala, não fala? Eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Ai, que delícia falar isso. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele me salvou, Ele me amou. Só que a gente também fala nesse mesmo dia, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E Senhor significa dono. Antigamente, um senhor, ele não tinha funcionário, ele tinha escravo. Escravo é uma pessoa que não tem escolha. Ela tem que fazer aquilo que o seu senhor manda, que o rei manda. Alguém já viu algum país que é monarca, o rei deu uma ordem e as pessoas, esse rei aí tá meio... Esse rei tá desviado, não vamos fazer isso não, gente. Vamos conversar aqui, vamos fazer outra coisa, porque o rei não tá sabendo muito o que ele fala, não. Isso não existe. Rei é rei. O nome já diz soberano. A vontade dele é soberana, é a maior. E Senhor é dono. E Jesus é o nosso rei. É o nosso Senhor e Deus é o nosso Pai. 3 figuras em que não devemos desobedecer. Não devemos desobedecer Rei, não devemos desobedecer Senhor e não devemos desobedecer Pai. Então Deus nos chama hoje a abrir os nossos olhos porque nós chamamos Ele de Senhor, cantamos para Ele,
levantamos as nossas mãos na igreja, servimos a Ele, servimos na igreja, temos o maior orgulho de dizer eu sou uma obreira da casa do Senhor, eu sou um obreiro da casa do Senhor, e a gente fala tudo isso, mas muitas vezes nós não obedecemos. E se Deus mandou essa palavra nesse jejum é porque nós ainda precisamos mudar mais coisa nessa área. Ainda estamos desobedecendo a Deus, ainda estamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Ainda estamos indo contra as direções do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero ler para encerrar, porque assim, eu creio, eu aprendi isso também nos últimos tempos da minha vida, nos últimos anos, que a gente lidera pelo exemplo, a gente influencia pelo exemplo e a gente ensina com exemplo. Amém? E eu vou ler para você em Hebreus 5, 8 e 9, o exemplo de obediência. Se você jogar lá no Google, qual o nome da pessoa mais obediente na Bíblia? Quem foi mais obediente da Bíblia? Vai aparecer um monte de profeta, um monte de homem de Deus. Mas o maior obediente da Bíblia, não tem como fugir, é o nosso Senhor. E aqui em Hebreus 5, 8 e 9, olha só. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, minha irmã, se você está sofrendo em obedecer, porque não é fácil obedecer. Se está doendo, se você está sofrendo, saiba que você está no caminho certo. Porque a palavra diz que o Filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Presta atenção nessa palavra. Ele é o meu e o teu exemplo. Por que eu tenho que obedecer, pastora? Porque Jesus obedeceu. Por que eu tenho que obedecer o Senhor Deus? Porque Jesus obedeceu. Sendo Deus, sendo Filho, ele obedeceu. Por que eu tenho que obedecer, pastor, os meus líderes? Porque Jesus obedeceu. Jesus chegava na sinagoga e ele falava quando era lhe dada a palavra. Gente, ele era Deus. Ele era o Cristo. Na terra, ele é até hoje, mas ali naquela ocasião, eu digo, naquela oportunidade, na igreja, dentro da sinagoga, a palavra esperava a vez de falar. Ele esperava ser dado a oportunidade para ele falar. Ele era obediente, ele honrava. É claro que ele chamou muita atenção dos fariseus, mas ele honrava. Ele ensinou com o próprio exemplo a obedecer. Ele obedeceu a Deus, ele obedeceu a autoridades. O Filho de Deus veio na barriga de uma mulher e obedeceu aos pais em tudo, até a vida adulta. Porque a Bíblia diz que ele não pecou, então ele nunca desobedeceu os pais na terra. O meu Jesus, o teu Jesus, que é santo, é soberano, é Senhor, é Rei. Ele obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz. E nós temos dificuldade de obedecer uma ordem, de repente para pôr um copo, para fechar uma porta de uma igreja, para fazer ou não uma oração. Nós temos dificuldade de obedecer quando um líder nosso fala não para nós. Nós ficamos loucos, alucinados, quando alguém fala não para nós. E Jesus não foi assim. Olha a palavra, ele sendo filho aprendeu a obedecer. E uma vez aperfeiçoado, ele se tornou fonte da salvação eterna para quem? Ele se tornou fonte para quem? Para os que lhe obedecem. Ou seja, ele é fonte de salvação para quem obedece. E quem obedece a ele? Lá em João 14:15, não precisa abrir também, mas só para você saber de quem eu estou falando, eu vou ler aqui rapidamente. Eu até deixei aqui marcado. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
Ele é fonte de salvação para aqueles que o obedecem. Quem o obedece? Aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você ama o que ele fez por você? Então obedeça. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Depois ele fala lá embaixo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedecem, esse é o que me ama. Olha só. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Se você não consegue obedecer à voz de Deus, você não está incluso aqui. Essa palavra está dizendo isso. Se eu hoje falar, eu não vou obedecer. Ah, Deus está falando, mas eu não vou obedecer. Isso daí está muito difícil para mim, não vou obedecer não. E ele completa, aquele que me ama será amado por meu Pai. Se você ama Deus, se você ama Jesus, você obedece aos mandamentos dele. E se você faz isso, você será amado do Pai. Meu Deus. E eu também o amarei e também me revelarei a ele. Se você obedece, Jesus também vai te amar e vai também se revelar a você. Às vezes a gente fala, eu não estou em revelação, eu leio a Bíblia e não entendo, eu não tenho revelação da palavra. Não obedece. Porque aqui está dizendo que ele vai amar e vai revelar, vai se revelar. E ele é a palavra, então ele vai revelar a palavra a você, a mim. E o 24, para encerrar. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. E essas são palavras do meu Pai que me enviou. Esse é o nosso Jesus. Essa é a palavra de hoje. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. É uma via de mão dupla. Eu amo a Jesus, eu obedeço a Ele. E porque eu obedeço a Ele, eu amo Ele. É assim. Essa palavra vem de encontro com as nossas vidas. Chega de nos alimentarmos e não praticarmos. Chega de acumularmos sentimentos, coisas, ensinamentos, conhecimentos, sabedoria e não fazermos o que Ele manda. Chega de palavra atrás de palavra, unção atrás de unção, campanha atrás de campanha e nada de ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus em nenhum momento ele falou, olha gente, vem, eu vou salvar vocês. Aí vocês ficam tudo assim, ó, tudo dentro da igreja. Em nenhum momento ele falou isso para nós. Ele, em todo momento ele disse, vem, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou limpar você. E depois, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, fale do meu amor, dê frutos e frutos que permaneçam, frutos de amor. E o caminho para isso se chama Jesus. O nome para isso se chama Jesus. E a força que você precisa para ser obediente se chama Jesus. E a nossa oração hoje é pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus misericórdia e ajuda do alto. Amém? Vamos orar essa palavra? Pai, nesse dia, Senhor, eu quero orar a Ti. Senhor, porque eu preciso muito, Pai, muito da Tua ajuda para ser obediente. Eu preciso, Senhor, mudar, obedecer a Sua voz. E de primeira, Pai, eu não quero mais, Senhor, ficar buscando sinal, ficar buscando, meu Deus, revelação, ficar buscando, Pai, resposta, profecia. Eu quero obedecer a Tua voz. Eu quero, Senhor, obedecer a Tua voz. Eu quero, meu Deus, que o Senhor faça sobre mim algo sobrenatural. Eu quero ser uma pessoa que não é mais obesa, mental, espiritual, ministerial. Eu quero Te obedecer, eu quero colocar em prática aquilo que eu aprendo. Eu quero pregar uma coisa hoje, Senhor, para as minhas irmãs, para as minhas ovelhas e viver essa palavra verdadeiramente. Chega, meu Deus, eu anulo isso da minha vida, do inimigo pegar as próprias palavras que nós pregamos e vir nos acusar. E vir, Senhor, colocar prato e a gente cair. Eu não quero mais. Eu não quero mais cair nas armadilhas de Satanás. Eu quero vencer, eu quero obedecer. Eu quero ser uma mulher obediente a Ti e às autoridades da minha vida. Trabalha no nosso coração, Senhor, nesse dia de jejum de propósito. Que nós possamos entender, Pai, que a obediência é melhor do que qualquer sacrifício diante de Ti, como foi falado aqui hoje. E que nós venhamos mudar verdadeiramente. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre a vida das minhas irmãs também.
dessa mesma porção, nos ensinando a ser obediente a cada dia. E que, Senhor, a partir de amanhã são outros temas. Senhor, temas mais leves, temas que nós vamos poder, Senhor, encher um pouquinho daquilo que nós esvaziamos nesses primeiros dias. Mas nos ajuda, Pai, a pôr em prática tudo isso que nós aprendemos todos esses dias. Nós possamos nos aproximar de Ti todos os dias. Que nós possamos nos arrepender todos os dias. Que nós possamos nos aquebrantar todos os dias. E que nós possamos obedecer a Tua voz todos os dias. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti. Te dê graça e paz, saúde, prosperidade. Que toda sorte de bênçãos venha recair sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, minha irmã. Até amanhã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau.